Estamos aqui para mais um bate-papo da psicologia, né, nesse espaço que foi reservado para estarmos falando de assuntos que é muito importante e é do interesse da sociedade, é do interesse das pessoas, né? Como eu sempre digo, esse espaço foi reservado para nós estarmos tratando de questões abertamente. E o assunto que nós vamos estar tratando hoje nessa live, ele se refere à ciência e à religião, né? Porque nós vemos que existe sempre um comentário sobre a ciência critica a religião, às vezes a religião critica a ciência, um entra no campo do outro, e às vezes parece que eles não conseguem falar uma língua comum. Apesar de nós não falarmos do comum, porque a ciência e a religião, elas trabalham com atmosferas diferentes. Nós sabemos que a ciência, ela trabalha de forma que ela procura comprovar a sua tese daquilo que eles estão falando. Já a ciência trabalha com a fé, ou a religião trabalha com a fé, com aquilo que é sobrenatural, com aquilo que nós não vemos. E nessa tarde, você que já está conosco aí, já está a Cleide Limas. Olá, Cleide, seja bem-vinda. Fique conosco até o final, que esse papo é bem interessante, né? Então, existe esse ponto de vista diferente entre a ciência e a religião. E nós queremos que você que participa dessa live conosco esteja de mente bem aberta sobre o papel da ciência, o papel da religião, principalmente agora nesse tempo de pandemia. Porque o que aconteceu? A pandemia chegou, as igrejas fecharam, e com o fechamento das igrejas veio muitas críticas na rede social, falando que cadê a igreja que cura? Cadê o Deus que cura? Porque a pandemia chegou e as igrejas fecharam. E aí? Era mentira? Era utopia? Então, para estar conversando, respondendo essas questões para nós nessa tarde, eu trouxe aqui o pastor Lacerda. O pastor Lacerda, ele é pastor presidente da Igreja Unidos para Adorar a Deus. Ele é pedagogo. Ele tem uma pós em docência do ensino superior. Ele também é estudante de medicina, né? Tá aqui a pastora Marisa. A pastora Marisa, ela tem uma vida no Evangelho. Eu estava conversando aqui com ela, ela me disse que está no Evangelho, ela exerce a fé desde quando ela se entende por gente, né? E ela já tem 5 anos que está nesse ministério de pastoreando vidas. Então eu trouxe essas duas pessoas para estarem conversando comigo nessa tarde sobre a ciência e a ciência e a religião. Como é que essas duas áreas interagem, né? Então, assim, voltando o que eu quero, vou já passar a fala para vocês, o que é que eu quero abordar nessa tarde? A pandemia chegou, as igrejas fecharam, as críticas vieram, cadê os pastores que enchem as igrejas promovendo a cura? E uma coisa bem interessante é que as pessoas parecem, eu não sei se eu estou equivocada, se eu estiver, vocês podem me corrigir ao longo do nosso bate-papo, parece que as pessoas não estão preocupadas em querer que a igreja abra para que elas recebam a cura da parte da igreja. Elas querem que a vacina saia, então elas estão esperando pela ciência, né? Então eu quero cumprimentar o pastor, depois nós já vamos entrar para essa questão. Pastor Lacerda, boa tarde, seja bem-vindo à nossa live, né? Hoje à tarde, sua participação. Boa tarde. Quero dizer para vocês que é um prazer estar aqui nessa tarde aqui para a gente dialogar, fazer esse diálogo entre a ciência e a religião, porque, ao meu ver, é um tema muito polêmico. Nós estamos aqui nessa tarde para nós justamente fazer esse questionamento, juntamente com vocês, tá bem? Ótimo. Pastora Marisa, boa tarde. Boa bom que você tarde. está aqui. Para mim também é um prazer, né, estar aqui também para falar sobre esse assunto, que sim, é bastante polêmico, mas é necessário a gente saber mais, né, sobre esse assunto, falando da ciência e também da posição da igreja, né? Como Sim. que a gente se coloca em meio a esse tema, né? Sim. Então, estamos aqui para falar, né? Pois, desde já eu agradeço por vocês estarem aqui colaborando, eu agradeço pela participação de todos que estão conosco, vocês fiquem aí que esse assunto é bem interessante, é bem gostoso, e eu já vou começar a fazer a pergunta. Pastor Lacerda, me diga uma coisa, a pandemia chegou, as igrejas fecharam, as igrejas de grandes movimentos que promovem a cura, né? E as pessoas parece que não estão muito preocupadas em que a igreja volte, estão mais preocupadas com a vacina.
aí, me responda. As curas que existiam nas grandes igrejas eram um mito ou era uma realidade? Me fale um pouco qual é a sua opinião em relação a tudo isso. Para mim e para as pessoas que estão nos acompanhando. Olá. Pastora Jéssica, quero parabenizar por essa pergunta que você está fazendo, por esse questionamento, que é muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, onde se fala, onde a gente se vê visivelmente, né, visível que as igrejas estão fechadas, né? Sim. E principalmente as igrejas, as grandes igrejas que trabalhavam e divulgavam maciçamente cura, né? A existência de cura. Mas eu quero dizer para vocês que verdadeiramente a igreja está passando por esse momento de esvaziamento, mas é uma coisa positiva, né? Porque nós vamos fazer assim uma analogia concernente às igrejas. Deus, ele fez a ciência, ele permitiu que o homem, né, deu inteligência para o homem, porque a palavra de Deus lá diz aqui em Romanos 11, Romanos 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então Deus, ele criou todas as coisas para ele. E a ciência, ela veio de onde? Do Senhor. O Senhor que permitiu, deu inteligência para o homem enveredar por esse caminho da ciência, do conhecimento, buscar conhecimento. Por quê? Se a Terra é um grão de areia nesse universo. Então, Deus, ele cuida de todo o universo, não é somente da Terra. Então, o que ele fez? Ele permitiu que o homem buscasse conhecimento, o homem se capacitasse e compreendesse a dinâmica da funcionalidade do universo e permitiu que o homem cuidasse. Então, Deus, ele entregou uma parte da responsabilidade da Terra, dos seres humanos, para ele cuidar do outro. Então, a ciência, o médico, ele buscou conhecimento, ele se forma, ele estuda, busca conhecimento. Então, é lógico, se o homem pode fazer isto, Deus, por que Deus vai se preocupar com isso aqui? Por exemplo, uma pessoa está doente, quebra uma perna, por exemplo. Então ele vai buscar o quê? Ele vai buscar a ciência. Sim. Porque tem o homem tem ali um ortopedista que vai justamente fazer esse trabalho da reconstrução da fratura. Sim. Então o homem vai fazer isso. Uhum. Então, aí eu digo para vocês, quando o homem falava lá, os pastores falam de cura nas igrejas, é uma verdade, a cura. Mas sabe o Senhor, como é que o Senhor trabalha? O Senhor trabalha da forma dele. Porque não é o pastor, não somos nós, pastores, que fazemos a cura. Apenas nós somos o quê? Nós somos um instrumento do Senhor. O Senhor nos usa para fazer aquela cura. E as igrejas, e nesse momento os homens deixaram de ir para a igreja e estão à espera do conhecimento, da ciência. Também não está fora do contexto divino. Porque o Senhor preparou o homem, capacita o homem para que ele busque esse conhecimento. Então, de uma certa forma, não está fora do... Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Você está querendo dizer que Deus, ele só mudou nessa pandemia a maneira de trabalhar, porque antes ele trabalhava usando mais as igrejas e agora o foco está na ciência, mas que a ciência também é um instrumento de Deus? É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Ou como é que você está querendo dizer? Exatamente isso, Jéssica. Então, o homem, né, buscava a igreja. Sim. E agora, ele buscava a cura de Deus. Sim. Né? E agora ele busca a cura do homem, que também não deixa de não ser, que verdadeiramente é uma cura de Deus. Porque o Senhor capacitou o homem na ciência para que ele cuidasse. Então, o homem, se ele está pensando
que ele está se esquivando de Deus, não está. Ele está buscando justamente. Ele ainda está na Da dependência dependência de de Deus, porque ele está indo buscar o conhecimento da ciência que foi dado por Deus. Ah. Pastora Marisa, você como pastora, você poderia me relatar uma experiência sua, do seu trabalho dentro da igreja, no qual Deus manifestou lá da maneira dele e ele fez a cura para alguém? Você poderia nos relatar uma situação dessa? Se você puder falar um pouquinho mais alto para as pessoas poderem... Sim, eu me lembro de uma ocasião em que nós estávamos na casa de uma... na casa de uma irmã que participava da igreja conosco, e ali ela estava acometida de um câncer na garganta. E nós ali colocamos as mãos sobre ela e ela foi curada. Voltou a medicina, e a medicina constatou que ela estava curada. Então, os sinais, né, que a Bíblia diz, lá em Marcos 16, que os sinais seguirão os que crerem, e se impor as mãos sobre os enfermos, e eles são curados. Então, essa irmã, ela foi curada e pela medicina mesmo ficou atestada que... Ficou comprovado pela ciência. Pela ciência. Mas essa irmã, ela já tinha procurado antes a ciência? Antes a ciência. Ela sim. já tinha sido diagnosticada que estava com câncer? Isso. Tinha feito um tratamento? Sim. Ela chegou ali a relatar qual era o parecer médico, como é que estava a evolução do quadro dela, como você pode Estava descrever? bastante evoluído, ela disse. Estava bastante evoluído e, inclusive, ela dava era notório o desespero dela, né? Que talvez ela já achava que estava à beira da morte. Mas ali a gente impôs as mãos sobre ela. E assim ela ficou curada repentinamente. Ficou curada repentinamente. Pastor Lacerda, o que é que você me fala para mim e para as pessoas que estão nos acompanhando nessa tarde? Qual a explicação você dá para essa questão? Porque assim, uma pessoa procura a ciência, né? Procura um médico, tem um diagnóstico de um câncer, e aí ela também recebe um grupo de irmãs, que foi o caso que a pastora trouxe na sua casa, e ela foi e recebeu a cura ali. E como é que fica essa questão para a pessoa ter a certeza de que não foi a medicação, ou por que Deus curou essa irmã e Deus não curou outra? Porque tem muitas pessoas que contam esse relato que foram curados, mas vai alguém naquela igreja, vamos supor que vai uma outra pessoa com câncer lá, e aí o pastor ora e a pessoa não é curada. Aí não fica uma dúvida, será que houve realmente a cura? Será que não foi um medicamento que fez o efeito? O que é que você entendeu a minha colocação nesse sentido? Você poderia falar alguma coisa para as pessoas que estão nos acompanhando? Jéssica, essa pergunta aí esse questionamento é muito importante falar sobre isso, né? Sobre a fé. Porque é assim, quando Jesus ele esteve na terra, ele tem relato de muitas curas de Jesus que Jesus fez. Mas Jesus curou todo mundo? Não. Porque tem cura que tem enfermidade que ela pode ser para a morte ou pode ser para a glória de Deus. Sim. Nós sabemos na história lá em João 11 que fala sobre Lázaro. Então Lázaro morreu, então estava com 4 dias que Lázaro tinha morrido. E Jesus esteve ali em Betânia, né, que o Lázaro de Betânia era irmão de Marta, esteve ali e foi lá e deu ordem para que ele saísse do túmulo. E ele saiu. Então, ele ali ressuscitou. E nós sabemos que em Jerusalém, ali na Galileia, Jesus fez várias curas. Mas eu pergunto, por que Jesus não curou todo mundo? Sim, boa pergunta. Por que não curou, né? Vamos saber agora. Essa pergunta é boa, gostei. Por que Jesus não curou todo mundo? Porque, como eu falei, que tem enfermidade que é para a morte e tem enfermidade que é para a glória de Deus. Certo? Então, Jesus, ele permite, Deus permite que as pessoas fiquem enfermas,
quando é para tratar, às vezes a pessoa está muito rebelde, a pessoa está achando bam, e Deus traz ali, dá um aperto, permite que ele enferma, entendeu? Que ele tem uma enfermidade, e quando ele tem aquela enfermidade ali, se Deus está tratando com ele ali, não vai curar com oração. Sim. Vai curar justamente no momento que Deus permitir que ele seja tratado ali, que ele passa aquele período que ele está, aquele processo. Né? Então, Jesus, ele permite, ele fez cura, então pessoas ficaram boas, e ele deixou o quê? A ciência, para a ciência fazer o quê? Fazer a parte dela. Porque se Jesus curasse todo mundo, se através da oração da igreja, todo mundo curasse, então não haveria o quê? Ciência. Não haveria médico. Porque Deus curava tudo. Então fica esta... Mas aí quando você traz assim, se Deus cura uma parte e outra não, ele está sendo injusto de curar uns e outros não? De hipótese alguma. Porque eu quero dizer para vocês que a lei no universo é regido por uma lei. O universo é regido por uma lei. E até ligado, mesmo, porque essa conversa é interessante. E até mesmo. E se você estiver gostando, compartilhe. Até mesmo os ateus, ele reconhece que há uma lei superior, há uma força superior, mas eles negam dizer que é Deus. Mas quando Deus criou, quem criou o universo? Deus. E Deus, ele é o que? É a sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Aqui, ó, vamos ver aqui em Jó, aqui, olha, Jó 12, Jó 28, 12, que diz assim, olha. Mas onde pode se achar a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. Por que eles não conhecem? Por que eles não encontram? Porque a sabedoria está em quem? Em Deus. Então aí quer dizer que na Bíblia, no livro de Jó 28, o quê? 28, 12. Está falando que sobre a sabedoria. Onde é que está essa sabedoria? Onde está a sabedoria? E onde está a sabedoria então? Se aí há uma pergunta, me responda agora. Está no Senhor. Porque foi Ele que criou tudo. É Deus que criou o universo. E aqui, vamos ver aqui no 20 aqui, o que diz assim, ó. De onde vem, então, a sabedoria? Uma pergunta, em que lugar está a inteligência? Ó, nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem, nós apenas ouvimos falar dela. Aí ainda tem aqui, ó, só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Só Ele conhece o caminho da sabedoria. Então deixa eu ver se eu entendi, para deixar mais claro para as pessoas ali. Então, nesse momento de pandemia, se eu tiver errado, você me corrige, a pastora também, se quiser acrescentar alguma coisa, pode pedir a fala, tá? Que eu passo para você falar. Mas eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, nós estamos numa pandemia. A pandemia chegou, as igrejas fecharam as portas e as pessoas estão correndo para os hospitais. Estão correndo pedindo a ajuda da ciência. E as pessoas também estão ansiosos para que saia a vacina, que também é uma construção científica. Não é uma construção, que eu vou dizer, da religião. Porque a pastora Marisa, ela trouxe aqui o caso, que ela orou e impôs a mão, não tinha nenhuma comprovação científica. Ali foi um ato espiritual. Sim. Mas a vacina é algo da ciência, comprovado pela ciência. Então o pastor Lacerda está querendo dizer, pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que quando uma pessoa está indo para um hospital, quando uma pessoa está indo tomar uma vacina criada pela ciência, ela está sendo participante de algo que é de Deus, é isso que você falou na sua fala? Com certeza é isso, verdadeiramente isso, porque como eu falei, que o mundo é regido por uma lei. Sim. Né? E Deus deu o quê? A sabedoria para o homem. E essa sabedoria vem de Deus, né? E o homem fez o quê? O homem, ele procura justificar as leis.
Então, como que ele procura justificar a lei? Buscando conhecimento. Embora exista o que é um conflito aí entre ciência e religião. Por que há esse conflito? Porque a ciência, ela questiona que tudo que ela faz, ela prova. Sim. E a religião é pela fé, algo sobrenatural, não se prova. Então, um endurece para um lado, outro endurece para o outro. Então, eles andam aqui em sentido contrário. É oposto, contrário. Sim. Que eles podiam o quê? Podia haver o quê? Um alinhamento da ciência e da religião. Mas porque um não está contra o outro, mas são apenas ferramentas diferentes que Deus usa para abençoar a humanidade. Sim, é isso que você quer dizer? Pastor Maria, você queria falar alguma coisa que você ouviu ou você quer deixar ele continuar? Se você quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar. Ele pode continuar, mas eu concordo que é isso, que a medicina e o sobrenatural de Deus trabalham juntos, assim, pro bem do ser humano. Não é separado, não. Né? Então, na sua concepção, quando um médico chega e ele... Eles trabalham juntos, mas só que há o quê? Há uma divergência no pensamento deles. Nas ferramentas, é isso que você quer dizer? Pensamento. Porque um usa a ferramenta da fé e o outro usa a ferramenta da prática. Mas poderia ser isso? É tudo para o bem do ser humano. Tudo bem do ser humano. Tudo criado por Deus para abençoar as pessoas? Para abençoar as pessoas. Pastor Lacerda, para as pessoas que estão nos acompanhando, eu gostaria que o senhor me respondesse. Se chega alguém na sua igreja, doente, o que é que você vai... Qual é a orientação que você... Depois eu quero ouvir a pastora Marisa também falando. Qual a orientação que você vai dar para aquela pessoa que chega doente na igreja? Qual é a sua orientação? Bem, como pastor. Então, eu estou na igreja, como pastor ali daquela igreja. Aí chega um irmão ali, ou que não participa da comunidade do qual eu sou pastor, eu pastorei. Então, ele chega ali enfermo. Eu vou orar por ele, porque eu não sei qual é o propósito de Deus, se Deus vai me usar naquele momento ali, para fazer aquela cura. Você acredita que ele vai ser curado quando você está orando? Sim, eu acredito que ele pode ser curado. Sim. Porque Deus pode usar, pode me usar naquele momento ali. Mas aí eu vou orar por ele. Mas aí nós temos o quê? A ciência. Eu vou pedir para ele, eu vou orientá-lo para que ele procure um médico. Por exemplo, ele vai chegar com a fratura de fêmur. Eu vou orar. Eu vou orar para que Deus possa fazer ali a obra. E também para que o Senhor abra também para ele, quebra as barreiras da resistência que ele vai encontrar lá na frente para chegar no hospital. E também que o Senhor possa também usar a mão daquele médico ali, para fazer o quê? Um trabalho de excelência. Que naquele momento que ele estiver ali trabalhando, fazendo aquele trabalho ali ortopédico, aquele de reconstrução, então que a mão do Senhor esteja ali dirigindo aquele médico. Entendeu? Então é importante que se faça isso. Porque se Deus quiser fazer a cura e aquele osso ali se restabelecer através da oração, ele fará. Mas o propósito dele, talvez não seja que seja feito aquele milagre ali, mas que seja feito o quê? Lá no hospital, que não deixa de ser de Deus. Porque mesmo que aquele médico seja um ateu, mas o conhecimento dele não veio do acaso. Veio do que você leu aí, que a sabedoria veio do Senhor. Do Senhor. Conforme está em Jó 28, 20. Então você, vamos supor, na igreja tem uma pessoa que está com crise de ansiedade, ou crise de depressão, ou crise do pânico. Você aconselharia a alguém da igreja, alguém que viesse se aconselhar com você, a procurar uma ajuda de um especialista da ciência? Você daria esse conselho? Ou você diria assim, não, deixa só na mão de Deus? Olha, nós vamos fazer. Se na igreja tem uma irmã ou um irmão que está passando por esse problema de crise de ansiedade, entendeu? O que nós vamos fazer? Nós vamos orar por ele e vamos informar, né, a ele para ele procurar, vamos levar o esclarecimento para ele que há um profissional capacitado pela ciência para cuidar dessas partes psicológicas, né, para dar assistência para ele, porque é o profissional capacitado que ele pode procurar
aquele profissional. E aquele profissional pode fazer o quê? Um excelente trabalho, uma excelente terapia com aquela pessoa, mas que ele também foi, que Deus também agiu ali, porque Deus pode capacitar aquele profissional, né, para traçar as estratégias para ajudar aquela pessoa que está em dificuldade ali. É porque uma vez eu vi um médico muito chateado, né? Porque chegou um paciente até ele, esse paciente estava com crise de apendicite, e aí o médico foi lá, arrancou a doença, limpou a barriga, fez todo o procedimento médico. Aí quando foi na hora de ir embora, o paciente recebeu e disse, oh, graças a Deus que eu estou indo vir, porque Deus me curou. E o médico ficou com raiva, se não fosse eu que tivesse aberto a barriga dele, feito a cirurgia dele, ele tinha morrido, e agora ele vem dar honra para Deus. O que é que você fala disso, pastora Marisa, pelo povo aí? O que é que você diz dessa situação? É porque, como o pastor Lacerda já mencionou, que Deus usou aquele médico. Mas o médico, ele estudou para estar lá naquele lugar. Ele teve um sacrifício para estar naquela posição. Então, a medicina sempre tem que ser indicada nesses casos. Sim. Até como o pastor já falou ali, sobre crise de ansiedade, sobre depressão, transtorno bipolar, são várias crises que o ser humano tem na atualidade. Então, tudo isso é indicado. Quando procuram a gente, eu atendi muita situação dessas, de pessoas chegar até mim com ali aquele desespero e buscando que Deus resolvesse aquela situação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, impor as mãos sobre a pessoa. A gente na posição de pastor, na posição de líder, né? Você vai impor as mãos sobre a pessoa, vai orar por ele. Muitas pessoas vão ser curadas também pela minha fé e pela fé da pessoa. Sim. E pelo próprio propósito de Deus daquela pessoa ser curada ali. Mas vai ter pessoas que vai ter que ser indicado. A ferramenta é outra, é isso que o pastor trouxe? Pelo que a maneira que ele trouxe, ele quis dizer assim, se eu entendi errado, vocês me corrigem. Pela maneira que ele trouxe, ele quis dizer assim, que se uma pessoa vai para a igreja e ela recebe uma oração e ela é curada na igreja, Deus está usando a ferramenta do pastor no âmbito espiritual para curar, porque como se aquela doença fosse uma doença no âmbito espiritual, né? Isso, daí Agora, uma doença que não é no âmbito espiritual, que é uma doença física, por uma queda, uma fratura, uma fragilidade do humano, seja na área psicológica, na área física, ela precisa de uma intervenção da ciência. Da ciência. Mas não significa que Deus não esteja agindo, porque a sabedoria do cientista foi Deus quem deu. É mais ou menos isso? Essa palavra que você gostaria de acrescentar? E eu queria até fazer aqui uma acréscimo aqui, fazer uma referência aqui com relação àquele cientista, Steve Hawking. O que ele diz? Olha, eu não sou religioso, no sentido normal. Eu acredito no universo. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. Então, as leis podem ter sido decretadas por Deus. Ele diz que as leis podem ser... Steve Hawking, ele fala que ele não acredita em Deus, mas que o universo é governado por uma lei. Por leis, E a ciência, ela obedece essa lei. É isso que ele está dizendo? Que a ciência obedece essa lei. Mas que essa lei que a ciência está obedecendo hoje, do conhecimento, ele está querendo dizer que há uma possibilidade dela ter sido estabelecida. Aí ele diz assim, mas Deus não intervém para quebrar as leis. As leis é de quem? Ele na realidade, ele acredita na lei da ciência, que essa lei foi por Deus. Sim. Né? Mas, embora ele disse que ele seja cético, ele não é religioso. Sim. Mas Deus, ele acha que possivelmente foi Deus que fez, né? Porque ele é ateu, ele não afirma. Algo grande que rege todas as coisas, e esse regedor, esse maestro dessa orquestra é Deus. Quer dizer, sim. Aí ele diz assim, mas Deus, ele não intervém na quebra da lei, entendeu? Para quebrar as leis. Então Deus, todo o universo é regido por leis.
E nós não devemos. Nós devemos o que? Obedecer à lei que está estabelecida ali. Entendeu? Então, o universo, nós temos no universo 12 leis, que é a lei da ciência, a lei natural. O universo é regido por 12 leis, mais 21 sub-leis. Entendeu? Quais são as leis? Vou te falar aqui. Olha. Eu tenho até aqui. Olha. A lei da unidade, a lei da ressonância, a lei da ação, a lei da correspondência, né? A lei da causa e efeito, a lei do retorno, a lei da atração, a lei da transmutação, a lei relativa da relatividade, que é a proposta por Einstein, a lei da polaridade, a lei do gênero e a lei da gestação. A lei do gênero é que a pessoa nasce ou feminino ou masculino. Né? E a lei da gestação é onde tudo é gestado. De que forma que é gestado? É que a vida ela é concebida através de uma gestação. Entendeu? Então, embora se tire hoje, universo, embora hoje se tire o embrião e o óvulo e pode para fecundar a parte, sim, mas aquela criança tem que ser desenvolvida no ventre, né? Mas assim... Depois de fecundar tem que ser jogada em algum ventre. Ela não vai no ambiente, né? Ela não vai no ambiente. O ambiente é a barriga, ela não vai se desenvolver num tubo ali. Até então não. Até então o homem não conseguiu fazer uma placenta artificial, né? Sim. Mas eu quero dizer para vocês que o universo ele é regido pelas leis. Mas Deus não intervém se o homem quiser quebrar uma lei daquela. Na quebra da lei. Né? Porque assim... Deus não quebra a lei, mas o homem pode quebrar a lei. Deus não intervém. Ah, a lei é dele. A lei é dele. Mas Deus não intervém se o homem quebra ou não as regras. Porque se nós estamos aqui, nós temos regra que nos estabelece, lei que nos estabelece. Mas Deus intervém? Não, porque Ele deu o livre-arbítrio. Se você quiser quebrar a lei, o problema é seu. Porque você pode quebrar. Então, qual é o objetivo dessa live dessa tarde? É porque eu gostaria de chamar a atenção das pessoas, porque para nós profissionais da área da ciência, porque eu não estou aqui nessa tarde como representante da igreja, eu estou como uma psicóloga. E nós da área da ciência, nós encontramos muitas dificuldades, pastora Marisa, com os pacientes. Porque acontece que os pacientes, às vezes, eles resistem a um tratamento, eles resistem a um acompanhamento com o psiquiatra, eles resistem a um acompanhamento com o psicólogo, eles resistem a um acompanhamento com fármaco para um problema que está estabelecido nele, porque às vezes ele atribui assim, que Deus é quem vai curar. Ah, não, eu não vou procurar um psicólogo porque quem vai me curar é Deus. Eu não vou procurar um psiquiatra porque quem vai me curar é Deus. Eu não vou procurar um médico porque quem vai me curar é Deus. E acontece às vezes de muitas pessoas estarem sofrendo, precisando de um acompanhamento psicológico, precisando de um acompanhamento psiquiátrico, e elas resistem a se permitir serem cuidadas por um profissional da ciência, porque elas dizem que elas não precisam procurar a ciência, porque a ciência é inimiga deles e quem vai curar é Deus. O que é que você tem para falar, pastor, para essas pessoas que dizem, eu quero ouvir sua fala e quero ouvir a fala da pastora Marisa, que se negam a um acompanhamento psicológico, a um acompanhamento psiquiátrico, a um acompanhamento médico, porque diz assim, eu não vou permitir esse tratamento porque Deus é que vai me curar. Essa pessoa está certa, está errada? O que você tem para dizer para as pessoas que estão nos acompanhando? Olha, irmão, quando você resiste a procurar a ciência, você está indo na contramão. É lógico que nós temos que acreditar no poder sobrenatural do Senhor. Que o Senhor pode curar. Isso é lógico. Nós podemos acreditar e confiar na cura. Sim. Mas também nós temos a alternativa palpável, que é buscar o quê? A ciência. Porque onde o homem pode colocar a mão, pode intervir, ali Deus não interfere. Mas a partir do momento que o homem aqui diz assim, agora eu não posso mais fazer nada, aí sim, aí vem a mão do Senhor. Aí onde vai acontecer o sobrenatural? O Senhor vai fazer acontecer a cura, a restauração,
Então você está querendo falar que tem que ter uma sensibilidade entre o que é espiritual? Não, entre o que é possível e entre o que é impossível? Sim. É mais ou menos isso Sim. que você está querendo dizer? Por exemplo, Deus não vai agir naquilo que é possível, que o homem pode agir. Deus vai agir naquilo que o homem não pode agir. Acrescente aí, pastora Marisa. Traga a sua fala aí para as pessoas aí. É isso. Sim. Eu como líder de igreja, como pastora, eu indico para procurar o profissional, porque tem coisas que Deus vai, como eu disse ali, em uma oração, a pessoa volta e está resolvida. Mas tem casos mais sérios, tem que ser a psicologia junto com a igreja, né? A oração ali, juntamente buscando da fé, da parte de Deus, isso junto com a ciência. Por quê? Porque é necessário. Porque se nós, como líder também, é que as coisas mudaram bastante. Agora, a liderança das igrejas já estão se unindo à ciência, né? Não existe mais aquela guerra Não. De que a ciência é inimiga da igreja. Não. E que a igreja é inimiga da ciência. Você poderia, ou você ou o pastor Lacerda, trazer um caso na Bíblia que Deus ou Jesus deixou bem claro aonde há essa divisão de ciência, da ciência com a religião, aonde é o possível do impossível, aonde Deus vai, aonde Deus não vai? Tem alguma coisa que você possa trazer para nós? Algum caso na Bíblia que fale sobre isso? Aonde Deus estabeleceu a responsabilidade para o homem fazer e aonde foi que ele fez, aonde foi que o homem tinha que fazer e não era Deus que tinha que fazer? Aqui, ó, em Provérbio, se buscar sabedoria, como quem procura a prata e como tesouros escondidos, por meio da sua sabedoria, o Senhor firmou os alicerces da terra, com seu entendimento fixou-os no lugar dos céus. Então, Marcos, na realidade, eu vou dar uma reprise aqui. Jesus, ele curou um cego de nascença. Aquele cego, ele andou por todas as redondezas, procurando, desde bebezinho, procurando cura. O pai dele andou procurando recursos para que aquela criança fosse restabelecida. Mas ali, ele tinha um problema de má gestação. Entendeu? De deformação no globo ocular dele. Não tinha o globo ocular. E Jesus, ele mostrou ali um poder sobrenatural. Jesus, ele deu uma volta no passado e ele trouxe o passado para o presente, lá no início da criação. Porque nós sabemos que Deus pegou o barro, amassou, moldou e fez o homem à sua imagem e semelhança. E ele soprou. Né? E naquele momento ali que Jesus esteve ali diante daquela criança que era cego de nascença, ele agachou, pegou a areia, botou na mão, cuspiu e fez um lodo ali. E ele passou aquele lodo no olho da criança, daquele jovem, já era jovem. E aquele menino ali, ele foi o quê? Ele foi restaurado. Foi restaurado. Então, podemos trazer. Então, Jesus, ele permite, onde o homem pode trabalhar, ele não vai interferir. Mas o homem poderia trabalhar naquele momento ali, naquela ação daquela criança, que precisava reconstruir o olho. A ciência ainda não tinha avançado no transplante, e né? nem hoje ainda não tem ainda o avanço do transplante de um globo ocular. Tá? Não tem ainda. Então aí você está me dando um exemplo de algo que o homem não pode fazer. Então é aí que Deus age, porque aí o homem não pode fazer. É o impossível. É impossível. É o impossível. Até o momento é impossível. Então não há um transplante ocular. Então essa aí é a área que Deus vai agir na vida do homem. Caiu assim, eu sabia que ela ia cair por causa do vento, né? Então, nesse momento aí, é a área que Deus age, porque é a área do impossível. E o possível? O que é o possível, pastora Marisa? O possível é isso. É quando a pessoa busca recurso na ciência.
né? E tem, Porque se quebrou uma perna, assim, ele tem possibilidade de ir até um hospital ali, e procurar um médico. vai fazer catarata. vai fazer um tratamento, né? E vai ser restabelecido aquele Você osso. pode dar uma tentadinha aqui? E quebrou. Então não é necessário a gente ali interceder para que o Senhor venha fazer restabelecer aquele osso. Sim. Porque a medicina está aí, a ciência está aí, né? E está disponível e todos temos acesso, então tem que procurar. Né? Então é isso que eu gostaria de conversar hoje nessa tarde. Foi mais ou menos essa questão que eu quis trazer, que as pessoas elas não podem ser resistentes aos tratamentos, seja na área psicológica, seja na área física, seja o nutricionista está aí, o psicólogo está aí, o médico está aí, né? O farmacêutico está aí. Para quê? Para trabalhar para a melhora da qualidade de vida. Que essa guerra que existe entre a religião e a ciência é uma guerra desnecessária e prejudicial para a qualidade de vida das pessoas. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Eu posso até falar uma coisa para vocês. A religião e a ciência já tiveram mais conflituosos. Né? Nós sabemos que a Idade Média foi a Idade das Trevas, e podemos fazer aqui já que no século XVIII, século XVII, XVIII, a ciência no Brasil ela era muito precária. Porque ela era de onde? Era uma ciência que vinha da medicina, vem de onde? Vem de Portugal. E Portugal era um país que é extremamente católico. E a religião, ela atrapalhava o progresso da ciência, porque não permitia que a ciência tocasse no corpo do ser humano. Porque o corpo do ser humano era sagrado. Então a ciência não podia fazer isso, porque era contestada pela igreja. E nós sabemos que aí depois veio aqui para o Brasil um médico que ele era de origem holandesa e um de origem alemã. E esses dois médicos, eles começaram a trabalhar aqui no Brasil e trouxeram uma nova visão de como trabalhar. Nós podemos fazer assim, dar uma volta nos anos 60. Em 60, na década de 60, 70, as cirurgias, poucas pessoas escapavam. Porque os médicos não tinham ainda uma As técnicas não tinham uma especialização para fazer uma cirurgia. Eu era criança quando eu vi uma senhora que fez uma cirurgia e ela veio para casa, ela gritou até morrer com dores. Entendeu? Então tinha muito que. Eu hoje, no meu conhecimento, eu entendo que aquela mulher teve uma gangrena. Entendeu? Porque no caso de cortar, depois você tem que fazer a vascularização. Entendeu? No caso de você cortar uma artéria, você tem que fazer a reconstrução da artéria. No caso de você cortar, você tem que procurar, você tem que ter conhecimento da anatomia para você não danar um corpo, um nervo. Entendeu? Então tem que ter todo esse conhecimento. E naquela época você fazia medicina, mas você não tinha esse conhecimento. O conhecimento era um conhecimento empírico. Não tinha um conhecimento científico. Então, a pandemia, ela veio também, você está querendo dizer, pastor, se eu estiver errado, você me corrige, ela veio também para mostrar que as pessoas, quando estão na busca da ciência, elas estão sendo amparadas, isso segundo a sua fala, elas estão sendo amparadas por Deus, e Deus está trazendo esse olhar também de que elas podem se permitir serem cuidadas pela ciência? Sim, perfeitamente. Porque no passado houve muitas mortes que deveriam não terem acontecido por conta de uma pouca tecnologia da ciência. Sim, uma pouca exploração da ciência, porque era impedido pela religiosidade, pela religião. Então, olha, era mais ou menos esse debate que eu gostaria de fazer nessa tarde, para que as pessoas elas desconstruam esse conceito de que a ciência é inimiga, principalmente. Por que eu trouxe pastores aqui? Porque existe um público muito grande que frequenta as igrejas
e que eles ficam muito dentro da igreja e que eles são muito resistentes ao tratamento. E dificulta muito para um profissional, seja da psicologia, seja da área da medicina, seja de qualquer área voltada para a ciência, trabalhar com ele com muito sucesso, porque muitas pessoas interrompem os tratamentos. Muitas pessoas interrompem o uso do medicamento, muitas pessoas interrompem um acompanhamento psicológico, muitas pessoas interrompem um acompanhamento com o psiquiatra, porque eles fazem uma mistura de que a ciência Deus não aprova, de que Deus não quer ele se tratando. Eu vi um relato de uma mulher, que ela era pastora, ela foi no CAPS e ela viu alguém da igreja dela no CAPS, ela disse que ali não era lugar de crente estar. Que crente que ia para o CAPS era uma pessoa que não estava com Deus. Né? E aí, por isso que eu chamei esses pastores aqui, para nós estarmos dialogando, porque dentro da fala deles, porque dentro do que eles falaram, e eu também acho que tem muita coerência com o que foi falado aqui, que a ciência, ela não é inimiga das pessoas. Você pode ter a sua religião, você pode ser um católico, você pode ser um crente, você pode ser quem você for, mas é importante você se permitir ser cuidado por alguém que é especialista na área da ciência, né? É isso que vocês queriam falar? Sim. Tem alguma coisa para acrescentar, pastora Marisa, dentro da nossa questão, para nós estarmos encerrando? Você gostaria de falar alguma coisa em especial para as pessoas que estão nos acompanhando? Não, é isso, para buscarem mesmo, buscarem primeiramente Deus, mas buscarem a ciência, porque é necessário. Porque muitas pessoas desorientadas, né, acabam sofrendo por não saber que Deus também está na ciência. Sim. Então, buscar em primeiro lugar o reino do céu e sua justiça, e demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, busque o reino do céu, sim, mas também vá procurar o recurso da ciência, porque foi Deus que permitiu que o homem se capacitasse para cuidar de você. Então, é uma responsabilidade que Deus entregou para o homem, né, cuidar da própria espécie, porque quando o Senhor botou Adão lá no jardim do Éden, ele deixou Adão para cuidar de toda a criação, para cuidar das espécies, né? E depois o Senhor colocou o quê? A mulher para Adão cuidar dela. Então, nós temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos, do nosso semelhante. Quando nós fazemos assim, nós estamos fazendo cumprir a lei da natureza. Então, gente, foi esse o nosso bate-papo da psicologia. Nós estávamos procurando falar abertamente sobre a interface que existe entre a ciência e a religião. Como elas interagem entre si, como é possível você ter a sua religião e se permitir ser cuidado pela ciência, né? Então, eu agradeço a pastora Marisa pela sua participação, agradeço o pastor Lacerda pela sua participação, muito obrigado. Eu agradeço vocês, Jéssica, por ter nos convidado, né? Para participar dessa maravilhosa live, né, com um assunto tão polêmico e tão agradável. Pois é. Obrigado. E se vocês gostaram desse assunto, vocês podem compartilhar essa live para que ela possa estar alcançando outras pessoas e tirando dúvida de pessoas que às vezes estão morrendo. Eu já vi casos de pessoas que chegaram a morrer, a se suicidar, porque lares que foram destruídos, porque a ciência estava ali do acolhimento, a ciência estava ali da psicologia, a ciência médica estava ali e a pessoa resistiu a se entregar para a ciência e veio até a óbito. Então, se você acha que essa questão é uma questão bem interessante, você pode estar compartilhando essa live com mais pessoas para que elas possam estar recebendo esta informação. Uma boa tarde para todos vocês e até o próximo sábado, no qual nós estaremos em mais um bate-papo abertamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.